Viva pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Café de Wrestling. Desta vez para a habitual review da SmackDown. SmackDown esta que até foi, na minha opinião, uma boa SmackDown. Já não acontecia uma boa SmackDown há bastante tempo. Senti, senti que a WWE anda a escutar as pessoas, sinceramente. E vou explicar um bocado isso mais à frente. Mas overall, não me custou a ver a SmackDown, que é uma coisa que às vezes é doloroso. E sinto que as decisões foram todas num bom sentido. Dentro do possível até, porque pronto, tens lesões e isso, por isso não há muito a fazer em alguns casos. Mas no geral foi uma SmackDown que não é skippable. Ou seja, se tu falhares esta SmackDown, na minha opinião, perdes o fio à história. Não foi um filler, um episódio filler. Mas já vamos começar com o episódio em si. Começou com a Rhea a aparecer no ringue, fazer uma breve promo. Depois apareceu a Alex Sayre. Foi mais uma promo entre a Charlotte e a Rhea. Um bocado a indiciar que eventualmente vai haver ali um Charlotte contra a Rhea. Desta vez, bem que são duas faces neste momento. Será que vão tornar a Rhea heel? Acho que não vejo isso a acontecer. No máximo ficam as duas como twinner. Mas não foi mal, não foi mal até. Foi uma promo interessante. Depois apareceram as Fatal Influence a provocá-las e basicamente a Charlotte e a Alexa Bliss desafiaram-nas para. Ou foi o contrário? Acho que foi o contrário. Uh, já não me lembro. Lá está, foi daqueles segmentos que eu vi antes de dormir, por isso ficam sempre um bocado esquecidos. Mas foi marcado esse combate contra as duas que eu ainda não consegui memorizar o nome, que não é JC Jane. Também me estava a esquecer do nome da principal. Mas eventualmente depois houve outro segmento em que a Alexa Bliss deu uma desculpa esfarrapada e disse que não estava em condições de combater e por isso o combate ia ser entre a Charlotte e a Rhea contra as Fatal Influences. Portanto, eu aqui vou dar um mais porque ao menos foi um segmento que, que deu claro indício de para onde é que isto ia caminhar e qual seria eventualmente a próxima rival da Rhea Ripley. E por isso acho que foi um bom segmento overall. Depois tivemos um pequeno backstage segment entre o Royce Keys e os MFTs, nada do outro mundo. Tivemos depois o combate entre o Shinsuke Nakamura e o Talatonga. Combate average. Depois do Talatonga ganhar, houve o beatdown, habitual que já era esperado. O Solo Sikoa tentou fazer o Samoan Spike. O Tamatonga impede-o, mas depois é ele que ataca o Shinsuke Nakamura e acaba por fazer o spike, tentar fazer o Spike outra vez, mas aí aparece o Damian Priest e é marcado eventualmente um combate entre o Solo Sikoa e o Damian Priest later that night. Não estou bem a ver onde. Não vou dar nem o mais nem o menos neste segmento. Não foi mau, foi só. Vamos ver o que é que isto vai dar. Lá está. O Arthur está alucinado, claramente. Damien está um bocado sozinho, por isso, ao mesmo tempo, eles têm de estar aqui a queimar cartuchos até o combate tag team contra os MFTs. E foi um bocado isso que eu senti. Depois tivemos um backstage segment com o Aldis e o Cody Rhodes. A luz ali apagou ligeiramente. Claro que vai ser depois um indício para ligar ao segmento do Danhausen mais à frente. O Cody chega lá, diz que o contrato ainda não está assinado. O Aldis diz que o contrato não está assinado. O Sami Zayn, entretanto, aparece. Há ali um pequeno troca de bocas entre o Cody Rhodes e o Sami Zayn. O Sami Zayn a fazer aquele papel de querer ajudar, mas não sei o quê. O Cody Rhodes disse que não precisa da ajuda dele e blá blá blá. E depois ele começou-se a queixar de que, pois, the almighty Cody Rhodes doesn't need any help because he's the golden boy, blá 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 blá. E depois aparece o Cody Rhodes por trás e
aquela cena clássica de estares a falar mal da pessoa e a pessoa aparecer por trás. E foi marcado eventualmente o combate entre os dois later that night para o main event. E é aqui que eu estou a dizer que eles têm estado a ouvir as pessoas de certa forma, porque uma das maiores queixas, acho eu, da comunidade é que os main eventers, e eu próprio tenho dito isso neste podcast, os main eventers não têm combatido nos weeklies. Pelo menos de forma visível, né? Porque, por exemplo, quando eu fui a Barcelona no ano passado, o Cody Rhodes combateu, mas foi num dark match depois do evento acabar. Mas é sempre fixe ter main eventers a combater no weekly. Foi isso que aconteceu. Acho que ainda por cima é um combate que faz todo o sentido. E pá, não vou dar já o mais, mas fica já o aviso que eventualmente vai ser um mais. Depois tivemos o Tiffany Stratton Open Challenge, porque o título do USA agora parece que é obrigatório ter um Open Challenge, se fores face. E quem apareceu foram os Irresistible Forces, que basicamente fazem um bocado de preview do combate que elas vão ter no Saturday Night's Main Event. Mas quem vai lutar efetivamente é a Lash Legend. O combate em si foi fixe. A Chelsea apareceu durante o combate um bocado para fazer de manager. A Tiffany acaba por ganhar numa interferência da Nia, mas que depois a Chelsea ataca a Nia, fazendo com que a Lash Legend depois se distraia com a Chelsea Green. E a Tiffany faz the most devastating move in all sports entertainment, the Surprise Roll Up. E como tal eu vou dar um mais também. Um bocado simpático, vá, porque não foi nada do outro mundo. No entanto, estão aqui a construir qualquer coisa com a Chelsea, parece interessante. E daí o meu mais. Depois tivemos o tal segmento com o Danhausen. Como todos os segmentos com o Danhausen foram bons, mas eu não vou dar um mais porque apesar de ser sempre bom, acho que foi curto demais. Lá está. Eu nunca fui daqueles que me queixei de ter demasiado Danhausen. Para mim, mais Danhausen é bom. Ainda não revelaram quem, mas foi basicamente naquela de revelar quem é que poderia ser o Frankenstein, vá, que o Danhausen está a criar. E o Aldis tenta averiguar. O Danhausen já tinha feito o desaparecimento dele, mas depois o Danhausen fala do nada. É um clássico do Danhausen. Não vou dar um mais porque acho que a fasquia dele está um bocado alta e acho que esse não esteve bem ao nível. No entanto, um bom segmento na mesma. Depois tivemos o Miz e o Kit em entrevista, que depois aparecem os Fraxiums a falar que não acreditam em curses, blá 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 blá. Isto tudo para marcar um combate para a semana em Barcelona. Como muitos de vocês devem saber, o Axiom é espanhol e como tal tem de haver um combate, já o ano passado houve, tem de haver um combate lá com ele e vai ser este. Curioso para saber se vão fazer alguma coisa que não só um combate para ter lá o Hometowner a combater. Mas já. Depois tivemos uma promo do Trick Williams, aparece o Carmelo Hayes. Finalmente o combate que a gente queria, a rivalidade que a gente queria. Achei curioso, achei interessante, não curioso, mas interessante. O Iliachi basicamente estava a fazer de heel enquanto o Trick Williams estava a fazer de face. Ou seja, o Carmelo desafiou o Trick Williams para um combate. O Trick quase bastante tendencioso a aceitar, mas o Iliachi a dizer que não. A dizer que não vai. Que o Trick Williams não deve de aceitar o combate. O Trick acaba por aceitar o combate, mas sem ser pelo título. Achei curioso também o Carmelo ter dito que a perguntar ao público se alguém percebia o que é que ele estava a dizer, porque pensava que era só eu, mas pelos vistos é mesmo uma cena global. Há vezes que eu não percebo o que é que o Liliachi diz. Não, é a maneira de falar dele, não percebo. Juro que não percebo. Há coisas que percebo, há outras que não. No entanto,
eu continuo, apesar disso, eu acho que o Liliachi tem estado a fazer um bom trabalho mesmo assim. E esta dinâmica de o Liliachi ser heel e o Trick ser ali um face ainda meio escondido parece-me interessante. E depois tivemos o tal combate, o Ricky Saints aparece pelo meio e por causa disso o Trick acaba por ganhar depois de uma distração do Ricky Saints. Eu vou dar um mais a isto tudo porque a inclusão aqui do Ricky Saints ainda por cima foi melhor ainda. Uh, e estou curiosíssimo para ver como é que isto evolui. E como está, sem dúvida, um mais, na minha opinião. Depois tivemos um backstage segment em que vimos o Sami Zayn a deitar as garrafas de água ao chão. Como já toda a gente tinha apanhado que era costume dele fazer. E como tal, a WWE fez double down nisso. Uh, Até que encontra uma que está juntamente com o Johnny Gargano deitado lá na cena. Não sei como é que eles. Agora não me estou a lembrar o nome daquilo. E basicamente começa-se a queixar mais uma vez a ele. Mais do mesmo. Não houve aqui nenhum breakthrough desta dinâmica. Pá, e acabou com o Gargano depois a mexer ligeiramente a garrafa e deitar a garrafa ao chão. Pá, foi um segmento fixe. Não o suficiente para eu dar um mais, mas foi um segmento fixe. Uh, Pá, depois do que eles fizeram com o Gargano, a minha esperança está muito baixa. Mas vamos ver o que esta dinâmica do Semi com o Gargano vai dar. Depois tivemos o Carmelo Hayes a atacar o Ricky backstage, um muito pequeno segmento. Tivemos o tal combate da Charlotte e da Rhea contra as Fatal Influences, em que a Charlotte acaba por ganhar em discordância com a Rhea, mas com um bom tag team finisher, em que a Rhea Ripley faz o Riptide e depois a Charlotte faz o Natural Selection. Mas durante todo o combate houve ali uma discordância entre as duas, como era óbvio, sendo que depois a Jade ataca toda a gente e foi basicamente isso. Eu não vou dar um mais porque acho que vou incluir isto no segmento inicial. A Jade atacar depois é tipo, ok, está bem, fixe. Claramente isto vai ser só para fechar de vez a rivalidade da Rhea com a Jade para depois começarem com a rivalidade dela com a Charlotte e possivelmente com a Alexa Bliss, veremos. Mas espero que seja isso, espero que a Jade não recupere o título. Acho que não seria nada fixe. E aí sim vai receber um menos. Depois tivemos o tal combate do Damian Priest contra o Solo. Acabou basicamente com um Spike out of nowhere. Depois um beatdown e depois o Royce quis aparecer. Mais uma vez, eu estou na dúvida. Porque eu estou bem confuso para onde é que isto vai, sinceramente. Eles vão perder e depois o Damien alia-se ao Royce Keys. Troca o Arthur pelo Royce Keys. Um bocado confuso do que é que vai sair daqui. Neste momento está a 3 para 3, por isso eventualmente vais ter um 6-man tag. Não estou entusiasmado por isto, sinceramente. Mas por outro lado, não há bem outra tag team. Quer dizer, tens os Fraxium, mas tirando isso também não tens muitas tags. Quer dizer, tens o Miz e o Kit Wilson, tens várias até, pronto. Pá, os MFTs não me têm estado a convencer e o Tamatonga está no meio desta rivalidade com o Shinsuke Nakamura também. Tá, depois tens eles atrás do Damien Priest e do Arthur, mas também do Royce Keys. Pá, eu vou dar um menos a tudo isto porque não há um sentido claro para onde é que eles querem ir e sinceramente os MFTs continuam a não me convencer em termos de... O Solo Sikoa a certa altura teve uma personagem fixe e eu acho que entretanto voltou um bocado atrás com a personagem que tinha para se tornar um bocado mais sério. Eu acho que ele perdeu bastante com isso. E por isso é o tal menos que eu disse. E é isso. Cody, e vamos ao main event: Cody contra Sami Zayn. Houve um table spot bastante interessante que não estava à espera de acontecer, tendo em conta que isto é um weekly, em que o Sami Zayn basicamente vai contra o Cody e o Cody vai para cima da mesa dos comentadores.
o Gunther aparece no final do combate, o Sami Zayn ataca o Gunther sem querer, ele basicamente estava a fazer o árbitro estava distraído, o Gunther estava a fazer um sleeper ao Cody, acho eu, né? Não era ainda o sleeper, mas estava ali ao pé do Cody e o Sami a tentar atacar o Cody, ataca o Gunther, o que permite ao Cody Rhodes depois fazer o Crossroads e ganhar. O Gunther depois faz o beatdown e o Sami acaba por ter decidido se salva ou não o Cody, e o Sami faz a decisão e oficialmente, se já não era oficial, oficialmente torna-se heel. Quer dizer, oficialmente. Ele basicamente vai dizer que é face na mesma e eu estou a gostar desta personagem do Sami, sinceramente. E acho que está a ser bem utilizado o Sami e foi fixe este final, por isso eu vou dar um mais, porque não só estás a evoluir a personagem do Sami Zayn, como estás a contribuir para o combate do Gunther contra o Cody. Quer dizer, por outro lado, pode ao mesmo tempo distrair e não dar tanta importância ao combate do Gunther contra o Cody. Não senti isso. Quer dizer, não senti muito isso, porque para eu estar a falar é porque de certa forma passa de alguma forma essa mensagem, mas não achei uma coisa muito grave. E é isso, malta. Foi a SmackDown. 16 minutos. Desta vez o episódio foi mais curto do que o normal. Mas overall foi uma boa SmackDown. Estou na dúvida entre dar um 3 ou 3.25. Eu acho que vou dar um 3.25. Porque, sinceramente, tirando a questão toda dos MFTs, acho que de resto a SmackDown acertou em tudo. Tanto na cena de um bocado da Tiffany, como a questão da Charlotte e da Rhea, como do Cody contra o Sami. Acho que overall foi uma boa SmackDown e por isso vai um 3.25 de nota final. O que é que eu tenho a dizer para finalizar o episódio? Não muito. Os bilhetes de WWE em Portugal baixaram 20 euros. Acho que todos baixaram 20 euros. Aparentemente houve uns que pensava que já estavam vendidos e pelos vistos voltaram a ser postos à venda. Por isso ainda não compraram e se o motivo pelo qual não compraram foi o preço, têm agora aqui uma oportunidade. Ainda há uns quantos interessantes. Há uns que claramente a WWE não vai vender porque são mesmo longe e acho que nem com a descida de preço os torna interessantes. Mas veremos como é que evolui os bilhetes nos próximos dias. Mas é isso, malta. Para quem ainda não sabia, fica aqui a nota. E até domingo, aliás, pois, porque hoje temos Saturday Night Main Event à noite e por isso amanhã é dia de review do Saturday Night Main Event. Por isso até lá, já sabem. Fiquem bem. Tchau!